Eu quero te mostrar um vídeo que só 376 pessoas no mundo viram. Caralho. Será que esse é Big Phil Scolari? Eu não sei o que eu gosto mais nesse vídeo. A filmagem, a música ou a descrição. No meu local, Scolari, sentado na mesa na nossa frente, eu tive que filmar. Não queria invadir a sua privacidade. Acho que ele estava celebrando a vitória por 2-1 do Chelsea contra aquele time romeno. Um pint por minha conta. Esse vídeo foi publicado no YouTube, num canal com 2 inscritos, no dia 12 de dezembro de 2008. Era outra internet, e o YouTube servia mais ou menos pra isso mesmo, publicar vídeos pessoais em tempo real e ver o que o pessoal achava. Caralho, Pra que ser bagulho justo, foda. o cara do bar não foi o único a confundir o Filipão com um sósia. Em 2014, o jornalista Mário Sérgio Conte chocou o mundo ao publicar uma exclusiva com ele num avião durante a Copa do Mundo, pra depois descobrir que tinha entrevistado um ator do Zorra Total. Me surpreendi que não sabia que ia acontecer isso, porque eu comentei com o cara como se tivesse uma pessoa comum falando, né? E em nenhum momento você Meu Deus, mano, ele parece muito. Caralho, eu achei que era o Felipão. vê que é repórter, não. Como eu comento com você, eu comento. E aí apareceu esse negócio. A verdade é que existe todo um submundo de sósias do Filipão, que na verdade são só homens com bigode. Que A imprensa isso, mano? britânica, por exemplo, gostava de comparar ele ao ator Gene Hackman, de quem o Big Phil se dizia fã. O time romeno que tinha perdido pro Chelsea no jogo citado na descrição do vídeo do bar era o Cluj, e fazia todo sentido o Filipão ir pro bar comemorar depois desse jogo. If I think that my team not have quality to win Cluj at home, better I go to Hey, come this back to Felipão. Brazil and stay in Brazil. Foi uma vitória importante porque classificou o Chelsea para o mata-mata da Liga dos Campeões. O time não jogou bem e o capitão John Terry admitia que as coisas não estavam funcionando. O técnico Luiz Felipe Scolari tinha dito antes do jogo que não estava sob pressão, mas sua linguagem corporal e o gestual frenético na beira do campo sugeriam tensão. A passagem do tempo talvez tenha deixado folclórica essa passagem do Filipão pelo Chelsea. Esse vídeo vai voltar até 2008 e reconstituir essa história para te mostrar que tudo aquilo na verdade fazia bastante sentido, sim. Foi caralho, muito bom, mano. Antes de falar de qualquer coisa, é fundamental falar da Insider, os nossos grandes parceiros Olha aqui o Adriano. para o site olhada. Trajetória internacional técnico, certeza que você vai se interessar. Tamo junto, Insider. Brigadão. Em 2008, poucos técnicos brasileiros eram respeitados no mundo quanto Luiz Felipe Scolari. Era uma trajetória internacional de respeito. Depois de vencer a Copa do Mundo de 2002 com o Brasil, ele tinha ido a Portugal fazer história. Levou a seleção à final da Eurocopa de 2004 e ao 4º lugar da Copa de 2006, revelando alguns bons jogadores portugueses ao mundo nesse processo. Em 2008, 5 anos e meio depois de assumir o cargo, ele começava a repensar o seu futuro enquanto disputava a Eurocopa com Portugal. No dia 11 de junho, Portugal se preparava para o segundo jogo da fase de grupos da Euro contra a República Tcheca, quando o Chelsea confirmou que o implacável Scolari seria o novo técnico de Stamford Bridge. O Sky Sports implacável. News, it regards Chelsea and their new manager. Would you believe this has been named this evening? And it is Luis Felipe Scolari. So many stories that it was going to be Carlo Ancelotti a week or so, but it's going to be Luis Felipe Scolari. At Mano, Chelsea o next Luxemburgo season. ele tem Ele assinou um quantos contrato de jogos 4 no Real anos e Madrid? chegava para substituir o israelense Avram Grant, um técnico improvisado que tinha assumido o time após a saída de José Mourinho e levado a equipe à final da Liga dos Campeões, aquela que o Chelsea perdeu porque o Terry escorregou na hora de cobrar um pênalti. Felipe tem grandes qualidades, ele é um dos melhores técnicos do mundo, com registros de sucesso tanto em seleções quanto em clubes. Ele tira o melhor de um talentoso grupo de jogadores e suas ambições O Scolari é do caralho, 7x1 foi uma mancha pra carreira e um dos maiores. Mano, é que tipo assim, o foda é que o 7x1 diminui a carreira do Scolari. Tá ligado? Infelizmente, viado. Não tem como você tomar um 7x1 em casa, numa Copa do Mundo. E, pô, a tua carreira continua sendo a mesma, viado. Tipo assim, pô, ele é muito foda, tá? Ele é um dos maiores da história, mas, mano, que isso, cara, é muito. Mano, é 7x1, semifinal, Mineirão lotado, tá ligado? Na sua. Viado, perder pra Alemanha, beleza. Mas, caralho, 7 gols, mano. Como que alguém consegue tomar 7 gols? Viado, é muito gol, mano. O Brasil toma 5 no primeiro tempo, não é? É 5 no primeiro tempo e 2 no segundo. É isso, né? Ou é 4 no primeiro e 3 no segundo? Mano, eu nem lembro que é tanto gol. Ah, mano, eu não sei se 7x1 é um acontecimento merecido. Porque quem sofre é o povo, viado. Entendeu? Eu não consigo dizer, é merecido que o Brasil tomou 7x1 pelo que o Brasil é, pelo que o Brasil se tornou. Mano, quem sofre é o brasileiro. Tipo assim,
Pô, às vezes, uma Copa do Mundo, a seleção brasileira ganhar um jogo ali ou outro na Copa do Mundo, é felicidade. É uma pequena felicidade de um povo sofrido, de um povo que, pô, constantemente sofre no Brasil, entendeu? Um- É uma. É um refúgio, é uma válvula de escape do cara ser feliz. Entendeu? Pro cara esquecer o problema dele. Sacou? É foda. Por isso que eu torço pela seleção brasileira na Copa, entendeu? Eu posso ter. Um dia eu fui mais torcedor da seleção. Mas, pô, eu sempre torço, tá ligado? É maneiro. Maneira a vibe de Copa do Mundo. e expectativas combinam com as nossas, disse o comunicado do clube. O Grant era criticado por não ter personalidade e autoridade para comandar o grupo. Duas coisas que o Filipão tinha de sobra. Nossa O Daily Senhora. Telegraph disse que o Chelsea tinha contratado um técnico com a ambição de José Mourinho e o corpo de Gene Hackman. Se você achou que Mourinho era maluco, espere até conhecer Big Phil. Scolari é um showman e suas coletivas de imprensa são uma mistura de pirotecnias verbais e respostas arrastadas. E o burro sou eu, o ruim sou eu, o errado sou eu e o péssimo treinador sou eu. Não, o médico não confirmou bosta nenhuma. Não confirmou merda nenhuma. Vocês estão de palhaçada, todos vocês de palhaçada. E tu é um dos mais de palhaços. Ao final, aqui perto das câmeras, aqui que tá Cara, focalizando muito não bem. atrás. Você. Não, atrás é só o meu parceiro aqui. Ué, Cara, o que me lembra é o Tite, ele fala muito, fala muito. E ele e o Tite até hoje é brigado, não é? Ou eu tô falando merda, cara? Eu acho que até hoje ele e o Tite são brigados. Eles não se falam, não se citam. mas ele tá atrás. Tá escolhendo esse setor tá atrás. São todos maldosos. Ele não se dobra a ninguém. Quem manda no time sou eu. E queda de braço não vai ter. Parabéns. Deu sem entrevista. Vamos pro inferno. Não mostrou muitos sentimentos quando precisou tirar o Romário da Copa de 2002, apesar do clamor do povo brasileiro. Uma vez socou um repórter de quem discordava e chutou bolas no campo para gastar tempo num jogo. Tava muito fresco na memória também esse incidente no jogo classificatório para Euro, em que ele perdeu a cabeça e acabou agredindo o sérvio Dragutinovic. Caralho, ele era muito doente, cara. Chegou a agredi-lo ou não? Pergunta a ele se cheguei a tocar em algum cabelinho dele. E não tinha sido a primeira vez que ele tinha feito algo do tipo, para ser justo. Luiz Felipe me agrediu de graça. É um idiota fazer uma coisa dessa. Um profissional de futebol agrediu o outro de graça. Tudo isso projetava Fazer uma coisa dessa. Um Cara, profissional é o Luxemburgo? de futebol agrediu o outro É o professor? de graça. Tudo isso projetava o Filipão como um técnico digno dos grandes palcos do futebol mundial. Mas a relação com a Inglaterra era ainda mais íntima. O que estava na mente dos ingleses era o fato da seleção ter trauma de enfrentar o Filipão. Você lembra o que aconteceu em 2002? Antes da Copa de 2006, fortes especulações de que ele poderia ser o novo técnico da Inglaterra Nossa. causaram reações curiosas. O comentarista Que Gary loucura, Lineker cara. disse que ele tinha grandes credenciais por ter ganho a Copa do Mundo, mas ganhou com o Brasil, e até a minha avó provavelmente poderia ter feito isso. O Não é um comentário absurdo, né? presidente do Birmingham City foi um pouco mais longe e Não falou vi, eu acho que eu não vi o Duduzinho sobre o Lucha no Real, acho que eu não vi. que ia se matar se o substituto do técnico Sven-Goran Eriksson fosse outro estrangeiro. Ele chegou a fazer que duas isso, cara? reuniões com a Federação Inglesa, mas recusou a proposta e acabou ficando em Portugal e eliminando a Inglaterra de novo nas quartas de final da Copa de 2006. Os ingleses especulavam como ia ser a relação de um técnico famoso por ser firme com o bilionário russo Roman Abramovich, que comandava o Chelsea Olha com o mão de ferro Abramovich. e adorava se meter no dia a dia do clube. Ao ter escolhido Olha. esse candidato, Roman Abramovich deu um passo marcante para um bilionário de assumir tacitamente que pode ter cometido um erro. Você não acha bizarro antigamente nós termos treinadores muito foda na Europa e hoje em dia não tem um treinador bom na Europa? Ah, mano, a escola brasileira é muito fraca, viado, entendeu? O treinador brasileiro é muito burro e muito limitado. Vamos. O treinador brasileiro, ele é burro, ele é limitado e ele é teimoso. Tá ligado? É um negócio impressionante, cara. É um negócio impressionante, viado. É um negócio assustador. E, pô, viado, o futebol brasileiro, em termos de estrutura, em termos de ser pensado, é uma forma antiga, cara. O brasileiro é ignorante, o brasileiro gosta de ser ignorante, mano. O filho da puta do Cafu, ser perguntado quem ele escolheria pra ser técnico da seleção brasileira. Ele me soltou um Roger Machado, um Rogério Ceni, porque ele não aceita. O Ancelotti é um negócio, viado, dá vontade de pular de uma ponte, mano. O Cafu falar isso, sério. Ele tem que criar vergonha na cara dele, viado. Cara, ele me fala um Roger Machado, mano. É cadeia. É bandido. Tá ligado? Pior que o Felipe Melo vai salvar a escola brasileira. Ah,
Mano, cara, eu não acho absurdo. Sei lá. Felipe Melo é muito rodado, pô. Vai pensar. Sei lá, Felipe Melo, um Felipe Luiz, um Renato Augusto, sabe? Thiago Silva. O Thiago Silva. Então, tipo assim, são alguns nomes interessantes. Mas é só suposição, né? O Rogério Ceni é bom treinador? Mano, ele é bom treinador, mas não passa disso. O Rogério Ceni é limitado. O Rogério Ceni é um treinador limitado. Tô falando sério. Eu não acho que o Rogério Ceni é um treinador horrível. Mas, cara, ele é limitado. Eu não acho que ele vai sair do Brasil. E eu acho que o trabalho dele não passa o que ele faz no Bahia, tá ligado? Foda. É foda. Tá ligado? E também, eu acho que também, tipo assim, sabe o que acontece? Sabe por que não surge treinadores melhores? Promissores? Porque, mano, o brasileiro, os clubes brasileiros, gostam de mediocridade. Tá ligado? Ó, por exemplo, vamos pegar um. Ó, eu vou fazer o ciclo do Mano Menezes. Faz um trabalho de bosta no Bahia. Aí depois do Bahia, ele vai no Inter e faz um trabalho de bosta. Aí depois do Inter, ele faz um trabalho de bosta no Corinthians. Aí depois do Corinthians, ele faz um trabalho de bosta no Fluminense. Aí depois do Fluminense, ele tá fazendo um trabalho de bosta no Grêmio. Moleque, eu não tô brincando. É assustador. Vamos supor, no Fluminense, ele salva o Fluminense do rebaixamento. O Corinthians, supostamente, ele salva o Corinthians do rebaixamento, mas toma 5 do Bahia. Aí o Inter, ele faz aquela campanha do Inter de segundo lugar, mas aí ele vai ter continuado do trabalho e faz um trabalho de bosta. Mano, a partir do momento que o Mano Menezes tem mais tempo de trabalho, pior o time fica. Escuta o que eu tô falando. Quanto mais o Mano Menezes fica no time, pior o time vai ficando. É um negócio doideira, cara. É assustador, cara. Por exemplo, ele pega o Inter e deixa o Inter, acho que em segundo, em terceiro, em quarto. Aí, na teoria, é pra ele continuar com o trabalho bom. Mas o trabalho dele piora, piora cada vez mais. O pragmatismo, que era aparentemente odioso em José Mourinho, deve estar na moda de novo. Ele vai ser popular, os torcedores vão ouvi-lo e amá-lo. Quanto mais é revelado sobre o novo técnico do Chelsea, mais ele parece uma pessoa complicada. Scolari é extremamente religioso e entende a importância de dar a outra face. Ao mesmo tempo, acha normal bater em um repórter ou em um jogador sérvio. O jornal The Guardian pediu mais informações ao Juca Kfouri para saber o que esperava eles na sala de coletiva. Um técnico linha dura, impaciente, conservador e competitivo ao extremo. Para quem vencer, é muito mais importante do que jogar bonito. Ele não vai gostar dos jornalistas britânicos, do mesmo jeito que não gosta dos jornalistas portugueses e que nunca gostou dos brasileiros. Depois de ser eliminado na Eurocopa com um gol do seu futuro comandado Mikael Ballack, ele fez as malas e foi se apresentar na Inglaterra no final do mês. Ganhou uma camisa com seu sobrenome, Scolari, e pediu pro clube não chamar ele de Big Phil, que já era o seu apelido. Big Phil, mano. Formal na Inglaterra há muitos anos. Mas o Filipão não chegou sozinho. Além dos seus auxiliares, ele trouxe junto um dos caras mais importantes da sua passagem em Portugal. No primeiro dia de trabalho do Filipão, o clube anunciou a contratação do Deco, que estava saindo do Barcelona. A relação dos dois era muito antiga, e pelo Deco, o Filipão tinha comprado uma das maiores brigas da sua passagem na seleção portuguesa. Tudo começou em 2003, quando ele decidiu convocar para a seleção o Deco, então jogador do Porto, que tinha nascido no Brasil e se naturalizado há poucos dias. As duas grandes estrelas da seleção, o Figo e o Rui Costa, foram publicamente contra a convocação de um jogador que não havia nascido no país. O Filipão respondeu do jeito dele. Quem convoca a seleção sou eu, não os jogadores. E chegou a chamar uma psicóloga brasileira para mediar a crise. A prova de que ele estava certo veio muito rápido. A seleção portuguesa consegue a primeira vitória sobre o Brasil em 37 anos. Mas olha quem fez o gol, amigo. Olha quem foi para a cobrança, o Deco. Deco. Ele mesmo, Deco. O Deco que vai para a cobrança, foi o Deco que fez o gol. Deco, o brasileiro naturalizado, fez gol. Mais uma vitória para o prestígio de Luiz Felipe Scolari no comando dessa seleção portuguesa. O contato inicial confundiu um pouco os torcedores e jornalistas, que tinham passado semanas falando como o Filipão era maluco, esquentado e autoritário, e tinham encontrado um cara carismático, bonachão e quase fofo. O especial, cara, que foda. Yes. I am special. No, sorry. I am special for my friends
Caralho, é o inglês dele. No Chelsea, o sujeito mal-humorado e cheio de convicções deu lugar a um Filipão que soube dizer exatamente o que a mídia queria ouvir, a começar pela língua local. Com um discurso muito bem ensaiado, Scolari admitiu que seu inglês ainda não é o ideal, mas mostrou que é o suficiente para se comunicar bem. And just to confirm that, Scolari's first game in charge will be against Guangzhou Pharmaceutical on Wednesday. They play Chengdu Blades, that's in Macau on Saturday. Then it's the Malaysian Select 11 in Kuala Lumpur the following Wednesday. Didier Drogba is an absentee. He's having treatment for a knee injury. Caralho, But Scolari is hopeful he'll be staying at the club. I think he's happy in Chelsea. Quando que o... A estreia dele aconteceu num amistoso na China. O Felipão assume o Chelsea em 2007? Eu esqueci, viado. Me perdi na história. Ele assume em 2007? Uma vitória por 4-0 sobre o Guangzhou Pharmaceutical. Uma pré-temporada cujo grande destaque foi uma vitória por 5-0 sobre o Milan de Carlo Ancelotti, com 4 gols do francês Anelka. A chegada do Filipão tinha coincidido com um novo momento no campeonato inglês. Depois de décadas praticamente fechada para jogadores brasileiros, a Premier League se abria com tudo e se tornava o novo Eldorado para os jogadores daqui. Ele aproveitou para indicar um monte de jogadores que conhecia. Tentou levar o Robinho, que acabou indo parar no recém-rico Manchester City, o Kaká, o grande craque do Milan, e o Adriano na Inter com o Mourinho. Nenhuma das 3 negociações deu certo. Na hora de estrear na Premier League, o time dele não decepcionou e enfiou um 4-0 no Portsmouth jogando bem. Londres, Joe Cole fez o primeiro do Chelsea sobre o Portsmouth. Olha aí, ó. E aplausos de Filipão. Um golaço do brasileiro naturalizado português Deco. 4-0 do Chelsea no Portsmouth. O homem do jogo foi o português José Bocingua. A exibição teve uma expansividade que não estava entre as aspirações de José Mourinho. Você vai notar que a sombra do José Mourinho, o técnico mais vitorioso da história do Chelsea até ali, pairava sobre o Filipão e sobre qualquer técnico que ocupasse aquela cadeira. Scolari, um campeão do mundo, não precisa convencer ninguém da sua estatura, mas o período Mourinho é o contexto a partir do qual todos os técnicos futuros do Chelsea serão julgados. E se tem uma coisa que ninguém pode negar, é que o começo do Filipão no Chelsea foi bom, foi muito bom. O Chelsea jogava bem, vencia seus jogos, e os reforços indicados por ele apareciam marcando gols e sendo decisivos. O Anelka tinha se tornado a grande referência no ataque, já que o Shevchenko tinha voltado pro Milan e Didier Drogba ainda se recuperava de uma lesão. E a imprensa... Tipo assim, o Anelka era bom pra caralho a que nível? Eu sempre parei pra pensar nisso, eu nunca parei pra ver o Anelka jogar, né? A britânica via ele em direção a um futuro brilhante na Inglaterra. Mano, eles elogiavam muito Drico. o respeito que o elenco parecia ter com o da treinador, bola? fruto dessa figura de paizão que o Scolari sabia encarnar como ninguém. Para ajudar na gestão de elenco, ele se consultava com a psicóloga Regina Brandão, a mesma que tinha ajudado ele a se entender com o Figo e o Rui Costa. Ele defendeu Lampard contra provocações dos torcedores ingleses, pediu para que Capello colocasse Terry como capitão da Inglaterra, lembrou a todos que Peter Cech estava entre os 3 melhores goleiros do mundo. Depois de dizer muito bem aos jogadores pela vitória sobre o Wigan, Scolari pediu a Terry para preparar alguma coisa pro aniversário de Lewandowski? Não. Calma, rapaziada. Eu conheço pouco do Anelka, mas não tem como colocar o Anelka do lado do Lewandowski. Calma, né? Bocingua. Ele pensa, ele se importa, ele vence. Cara, não é à toa que os jogadores foda, admiram ele. Olhando agora, tudo isso parece bastante irônico quando a gente compara com o que veio depois, com o que ficou da passagem do Filipão no Chelsea. Mas daqui a pouco a gente chega lá, a gente ainda tá na parte boa. O primeiro grande teste do trabalho ia ser o jogo contra o Manchester United, o primeiro encontro entre os dois times desde a final da Liga dos Campeões, e o reencontro do Filipão com rostos do passado. O jogo terminou empatado em 1-1 e uma pequena lesão do Deco no aquecimento acendeu o alerta pro Filipão. Ele já vinha sofrendo com a lesão do Essian nessa posição e tava preocupado. Caralho, o Essian era bom de bola, moleque. Para suprir a carência, foi criativo no mercado e tirou o volante mineiro do Hertha Berlim. A contratação é lembrada como... Meu Deus, o mineiro em São Paulo. Pior da era Filipão e um símbolo de tudo que não deu certo. Ele só fez 2 jogos e acabou esquecido por lá, até sair poucos meses depois. Depois de 2 meses de trabalho e aproveitamento quase perfeito, o Filipão tava feliz da vida. Quando eu vim pra Inglaterra, eu tava com um pouco de medo. Eu não falo inglês muito bem. Grande mineira que tem gol no Mundial, aqui, né? Com jornais falando sobre a minha vida pessoal. Mas depois de 3 meses, estou muito feliz porque a vida aqui é fantástica. A mídia respeita o que nós combinamos e o que dizemos sobre o Chelsea e sobre a minha vida. E eu estou tentando abrir o Chelsea um pouco mais pra imprensa. O meu filho não quer voltar pra Portugal e a minha esposa gosta da vida aqui. Tá tudo bem. Só que, além do Mourinho, tinha outra sombra que pairava sobre o Filipão, jogo após jogo. O de uma invencibilidade bizarra do Chelsea dentro de casa. 86 jogos invicto em casa. Líder do campeonato, também sem nenhuma derrota. Técnico novo. Em 12 jogos, não perdeu.
Na hora de enfrentar um Liverpool que vive uma fase iluminada no inglês, que provavelmente é um dos times mais determinados e insistentes do mundo, nessa hora não tem escrita que se faça valer. É só reparar no gol de Xabi Alonso aos 9 do primeiro tempo. Olha o Xabi Alonso. O apito final mostrou que toda a escrita cai um dia. O Liverpool derrubou o Chelsea 1-0 no Stamford Bridge e fim de papo. Xabi Alonso que é craque da bola. The alarm bells are ringing at the moment. Are they ringing for you in the Premier League? How significant do you think this defeat is at this stage of Caralho, que repórter filha da puta, mano. the season? What I said before, 3 points lost. Além do desempenho começando a piorar, o Filipão ainda tinha que se preocupar com lesões. O Drogba, que vinha tentando ficar em forma e não conseguia, começou jogando contra o Cluj da Romênia em outubro e sofreu uma nova lesão. O Drogba, Nossa, mas aí, o Filipão também tá sendo sabotado. Pô, perdeu o Essen, perdeu agora o Drogba e perdeu o Deco. Que isso, cara? Era o grande incêndio que o paizão Big Phil precisava apagar. Ou o contrário, talvez ele precisasse botar fogo mesmo. Ele vinha tendo problemas com o Chelsea desde antes da chegada do Filipão e se mostrava desesperado para sair, desde que o Mourinho tinha sido demitido. Mais ou menos nessa época da derrota para o Liverpool, ele deu uma entrevista à revista France Football dizendo que no começo da temporada tinha perdido totalmente a paixão pelo futebol. Não tinha nenhuma excitação ou adrenalina, me sentia totalmente apagado. Pela primeira vez na minha carreira, eu estava perdido. Em novembro, os jornais britânicos noticiaram que ele tinha se reunido com representantes da Inter de Milão do José Mourinho. Perguntaram pro Filipão se ele sabia onde o Drogba tinha ido. Ele falou que não dormiu com o jogador e nem era policial do elenco. Todos esses problemas poderiam ter sido contornados se o Chelsea continuasse vencendo jogos com o Filipão como vinha fazendo. O problema é que enquanto o fim do ano se aproximava, a coisa... O superestimado Xabi Alonso, Thiago Alcântara jogou mais. Thiago Alcântara alcançou um nível muito maior. Pô, viado, eu não acho não, mano. Eu acho que o Xabi Alonso, ele mantém uma constância e um nível, porra, uma constância maior que o Thiago Alcântara, pô. O Thiago Alcântara não consegue ficar 4 anos em alto nível, viado. O Thiago Alcântara é gênio, tá? Mas, porra, eu não acho que ele alcançou um nível maior que o Xabi Alonso, pô. Exatamente, o Alcântara poderia jogar mais. Mas, pô, dizer que o Xabi Alonso é superestimado pra você elogiar o Thiago Alcântara é doideira. É doideira. Porque, tipo assim, o Xabi Alonso, ele provou mais. E o Thiago Alcântara não consegue provar mais. Olha, isso que é foda. Começou a degringolar completamente. Next, pô, o Thiago foi regular sim? Não foi, viado. Num alto nível, não foi. Regular que nem o Xabi Alonso. We're off to Stamford Bridge. Chelsea, of course, top of the league, scoring plenty, and good to watch. To boot tonight, Burnley, going pretty well in the Championship, were keen to upset Big Phil's apple cart. Em novembro, o Chelsea foi eliminado da FA Cup nos pênaltis pro Burnley, que estava na segunda divisão. Na Liga dos Campeões, avançou de fase, mas na segunda posição, e só no último jogo do grupo, aquele contra o Cluj, que ele supostamente tinha ido comemorar num bar aleatório. Depois de uma derrota por 3-0 pro United em janeiro, sob os olhares de José Mourinho, a cabeça dele começou a entrar na linha do fogo. Aí o Filipão sincerão que a gente conhecia aqui no Brasil começou a aparecer. Não vamos ganhar nada se jogarmos tão mal. Não sinto pressão. O Mourinho veio aqui pra ver o Manchester United pro jogo da Liga dos Campeões dele mês que vem. É normal. Ele é um homem inteligente, não veio aqui pra dizer que me ama. Na vice-liderança, o Chelsea se preparava pra enfrentar o Liverpool num dos jogos mais importantes. Uma dúvida, o Felipão tá no Atlético Paranaense, né? Como diretor, algo no administrativo, não? Cara, qual é o prime do Xabi? Pô, mano, acredito que seja no Liverpool. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Ah, ele tá no Grêmio. Ah, tá. Confundi, então. O prime do Xabi Alonso é no Liverpool, não? Pô, ele joga muita bola. Pô, viado, ele joga muita bola no Liverpool. Tu vê os vídeos assim. Madrid no 2014? Não. Eu não acho que é no Real Madrid, não. Até porque depois ele perde vaga, pô. Aí depois vem quem quer. É Khedira. Em 2014 ele já é mais velho. É Khedira e quem? Era Khedira e o Kroos? Ele joga no Bayern também, né, o Xabi Alonso. Temporada. O Liverpool acabou vencendo. Mas eu acho que o auge dele é no Fernando Liverpool. Torres e ultrapassando o Chelsea na tabela. Além dos resultados negativos, o Filipão passou a ser criticado por reclamar da arbitragem e insinuar algum tipo de complô contra o Chelsea. Em busca de mais opções no elenco desfalcado, o Filipão foi ao mercado e fez o que ele sabia fazer de melhor, contratou um jogador português. No dia 2 de fevereiro, Ricardo Quaresma chegou por empréstimo da Inter de Milão e foi apresentado pelo Filipão, com quem tinha trabalhado na seleção portuguesa. Eu não pensei duas vezes quando
quando ouvi que Scolari queria me trazer. Não pensei 2 vezes, porque sabia que ele ia me dar oportunidade para jogar. O Quaresma mal chegou e já se juntou ao elenco que ia enfrentar o Hull City cheio de expectativas para um futuro ao lado do Filipão. Escalado como titular, ele fazia uma boa estreia até ser substituído aos 63 minutos. Revoltada com o empate em 0-0 e com a saída de um dos poucos jogadores que tentava atacar, a torcida perdeu a paciência e começou a cantar em coro uma música que se traduz como "Você não sabe o que está fazendo". É o equivalente em inglês de chamar o técnico de burro. O jogo foi tão ruim que o Abramovich foi pessoalmente à Inglaterra. Pousou na Grã-Bretanha e foi direto para o centro de treinamentos em Surrey, onde convocou o Scolari para uma reunião de emergência. "Isso não está funcionando", disse ele, mostrando essa cara, a que já tinha usado para demitir vários técnicos antes dele. Disseram que Scolari sorriu também, com a dor do fracasso diminuída pela promessa de um pagamento de 7,5 milhões de libras. O agente do Filipão, o Akash Felleger, justificou. O acordo era para que o Filipão rejuvenescesse um elenco envelhecido. O Scolari queria o Robinho, mas o Chelsea não queria gastar o dinheiro. A decisão de encerrar o acordo foi de Abramovich. De fato, eram novos tempos no Chelsea. O Sugar Daddy Roman Abramovich vinha segurando as transferências milionárias que tinham caracterizado o começo dele no clube. Ao Filipão, coube trabalhar com o que tinha e ser criativo. Não deu muito certo. Desde essa época, a relação dele com o Drogba, um dos grandes ídolos da história do Chelsea, tem sido apontada como o principal motivo para a demissão do Filipão. Eu perdi um tempo lendo a autobiografia de Drogba e achei algumas coisas interessantes. Scolari não conseguia falar inglês e precisava dos serviços de um intérprete sempre que tinha que falar com a gente. Durante todo o tempo dele no Chelsea, eu sentia que era difícil para ele fazer a mensagem chegar por causa da barreira da língua. Os métodos de treino dele me chocaram desde a pré-temporada. Ele nos fazia correr 5 km antes mesmo de tocar na bola. O resultado do regime de treinos dele é que ficamos aerobicamente em forma, mas o nosso futebol não. O problema, eu achava, era que Scolari não tinha tido experiência na Premier League e na enorme demanda física que ela cobra dos jogadores. A prova veio em uma noite, no hotel, no começo da temporada. Estávamos assistindo a um Liverpool e Manchester United. Eu não preciso dizer que o jogo estava muito intenso. Esses times nunca vão terminar a liga jogando assim, ele disse. Depois de 5 jogos, acabou, eles vão colapsar. Não, eu respondi. Isso é a Premier... Olha o diálogo do... Ele disse. Depois de 5 jogos, acabou, eles vão colapsar. Não, eu respondi. Isso é a Premier League. É assim todo fim de semana. A temporada toda. Não, ele insistiu. E eu larguei o assunto, porque ele não acreditou em mim. No outono, não eram os outros times começando a cair. Éramos nós, perdendo pontos e conquistando só uma vitória em 5 jogos. Apesar de negar publicamente, ele já tinha tido problemas com jogadores importantes, como Peter Cech e Mikhail Ballack. A atmosfera no vestiário já não era o que deveria ser. A crise entre eu e ele veio 3 dias depois, quando fiquei fora do time que viajou para pegar o Southend United. Olhe, ele finalmente admitiu. Você não é parte dos meus planos e não vai jogar comigo até o fim da temporada. Se você quer sair, agora é uma boa hora. Estamos em janeiro e você tem tempo até o fim do mês para achar um clube. O que ele queria mesmo era trazer o Adriano, que era brasileiro. Eu liguei pro Abramovich quando saí da reunião e expliquei a situação, dizendo que gostaria que o clube facilitasse a situação para mim se eu tivesse que sair. Ele respondeu: "Não, você não vai a lugar nenhum. Quem disse que você vai sair?" E aí eu tenho um problema com um determinado jogador em que eu tinha tomado algumas atitudes. Por exemplo, eu não aceitava que ele jogasse como jogou no ano anterior, lesionado do joelho, tomando infiltrações e tirando 60 centímetros, 60 milímetros de pulso todo o jogo. Caramba, velho. E aí eu tomei, não, tu vai te operar e depois vou... uma confusão. E aí saí do Chelsea. Mas, entre aspas, esse jogador ganhou a queda de braço. Pode ser. Ganhou. Depois de um empate melancólico contra o Hull City, Luiz Felipe Scolari foi demitido do comando do Chelsea. O Chelsea agradeceu 42 partidas, mano. Bastante até, né? Serviços, e o técnico falou que ia continuar morando em Londres por causa da família. Depois da saída do Filipão, apareceu tanta fofoca diferente sobre o que supostamente derrubou ele do comando do Chelsea. Quem era o jogador? O Drogba. Que só isso já diz um pouco de como esse clube era bagunçado. Uns dizem que foi o Ballack, chateado por jogar pouco. Outros que foi o preparador de goleiros Christophe Lorichon, que teria sido escanteado pelo Filipão. O que teria indignado também o Peter Cech, que trabalhava muito com ele. A culpa já caiu também no Anelka, que mesmo favorecido pelo treinador, não saía em defesa dele na imprensa. E ali teve alguns jogadores que não estavam no mesmo espírito dele. O Drogba deu uma derrubada, ele deu uma complicada. Não sei, assim... Porque jogaram muito nele, né? Ficou muito nele o foco. Na verdade não foi. Ele tinha uma resistência muito grande do Ballack, que era um jogador que jogava pouco.
teve alguns problemas com o próprio Peter Cech. Não vi nada desse jeito. Primeiro falar que o jogador derrubou, depois o idioma atrapalhou. Não. Para mim, resultado. A gente não ganhou os clássicos contra Manchester, contra Arsenal. Na Champions também a gente empatou com o time pequeno. Então, em função dos resultados, e lá a pressão era muito grande pro resultado, acho que esse foi o caminho que não deixou que o Felipão continuasse. Não me preparei total. Eu também fui errado, porque eu poderia ter me preparado até muito melhor, bem melhor, na parte de inglês principalmente. Não sei se ia fluir como a gente fala o português. Se você gostou desse vídeo, eu te peço, como sempre, que você deixe o seu like e se inscreva no canal para ajudar a gente a continuar crescendo. Eu vou deixar aqui também o meu @ nas redes sociais. Cara, bom vídeo, mano. Bom vídeo.